Uma dúvida muito frequente dos recém-pais, né, dos pais de recém-nascidos, é se pode sair de casa com o bebezinho no primeiro mês ou quando pode sair com esse bebê, se pode ou não receber visitas, né? Isso é uma angústia de muitas famílias, principalmente a questão da visita. E aí nós temos que pensar em alguns pontos em relação a sair ou não com este bebê, expor ou não este bebê a outras pessoas. O recém-nascido, que é o bebezinho ali no primeiro mês de vida, e eu estendo esse primeiro até o terceiro mês de vida, que é um período em que o bebezinho é muito imunologicamente frágil. Né? O nosso sistema imunológico ele se desenvolve à medida que a gente vai sendo exposto ao ambiente. Então, todo o ambiente tem bactérias, inclusive o nosso próprio corpo é cheio de bactérias, mas esse bebezinho ele nasce quase sem nenhuma, né? Ele começa a ter contato quando ele passa pelo canal de parto, quando ele vai para o colo da mãe, e depois quando é exposto a diferentes ambientes, seja o ambiente da casa, o contato com outras pessoas, e aí isso vai ativando esse sistema imunológico do bebê. E ele vai aprendendo a reagir aos agentes infecciosos, sejam eles vírus ou bactérias. Então, é muito comum, é sabido, né, que no primeiro mês, uma infecção comum, um resfriado comum, sabe essa gripe dessas crianças de escolinha que são sempre catarrentas? Um resfriado desse num bebezinho de 1 mês pode ser muito grave, pode levar a uma internação, pode levar esse bebê a precisar de oxigênio, a se afastar da família. E as infecções mais graves, né, como as meningites, sejam elas pelos meningococos ou pelos pneumococos, esse bebezinho ainda não tem proteção porque ele não foi vacinado. Ele começa o ciclo de vacinação dele para essas doenças no segundo mês de vida. Aí, para as meningococos, ele toma no terceiro mês de vida e esse calendário vacinal ele vai se completando à medida que o tempo vai passando. Então, até o terceiro mês, a gente diz que a gente tem um sistema imunológico muito imaturo e uma cobertura vacinal muito baixa. Então, esse bebezinho, ele tem sim um risco muito maior de pegar infecções e essas infecções serem mais graves. Então, isso é o que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai pensar em expor ou não este bebê a outras pessoas. Em relação a sair de casa com o bebê, a questão é para onde você vai levar este bebê? Porque eu costumo muito dizer que para a saúde mental da mãe, ela não deve ficar presa em casa. Hoje a gente não acredita muito nessa quarentena da puérpera, que ela tem que ficar esses 40 dias trancada em casa. Muito pelo contrário. É muito recomendado que ela saia, que ela tome sol, que ela ande um pouquinho no quarteirão, mesmo ali no pós-parto, no pós-parto recente, né? E ela pode andar com este bebezinho, né? Então, pôr esse bebezinho no carrinho, pôr este neném no sling e descer, por exemplo, para a área comum do prédio, dar uma volta no quarteirão, ir até uma praça, ir até um parque, eventualmente, que tenha perto de casa, né? Então, esses momentos ajudam no ritual do dia do bebezinho, para que esse bebê seja exposto à luz natural, que vai ajudar na regulação do ciclo circadiano, a gente fala muito sobre isso quando a gente fala de sono, né? E essa exposição solar também, né, é o que estimula o desenvolvimento da visão. Então, bebês que foram expostos ao sol têm uma visão muito mais desenvolvida e um risco de miopia, de alterações visuais muito menor. Então, é importante sair sim com o bebê. Mas para onde a gente não deve levar esse neném? Não tem sentido a gente levar um bebezinho tão imaturo para um local onde tem aglomeração de pessoas, porque, gente, as doenças elas não estão espalhadas no ar, elas estão nas pessoas. O Covid é o nosso maior exemplo, né? Como é que a gente transmite Covid? Ou pega Covid, né? Eu vou pegar só de eu descer aqui no prédio? Não, eu vou pegar se eu tiver contato com alguma pessoa que está infectado e através das secreções que essa pessoa vai expelir, seja pela saliva, na mão, no contato nas superfícies, eu vou acabar adquirindo essa doença. É assim que a gente transmite a maioria das doenças, por gotículas, por secreções. Então tem que ter contato com pessoas. E quanto maior a quantidade de pessoas no ambiente, maior o risco de, dentre aquelas pessoas, a gente ter alguém contaminado, alguém que está doente e acabar transmitindo isso para o nosso bebê. E a gente tem que tomar muito cuidado que em algumas pessoas as doenças são silenciosas. Quantas pessoas não pegaram Covid aí ao longo do tempo e falaram que ficaram super bem, que ficaram assintomáticas, com sintomas muito leves, que descobriram porque tinha que fazer teste para viajar, ou descobriram porque tinha que fazer algum teste de empresa, por exemplo, e pessoas assintomáticas. Mas uma pessoa assintomática, ela pode transmitir. Então, não basta você saber e falar assim, ninguém naquele lugar está com algum sintoma respiratório. Isso não garante que não haja alguém ali que esteja contaminado que possa transmitir essas infecções.
Então, a gente deve sempre evitar de levar o nosso bebê para locais com aglomeração de pessoas. Quanto maior o número de pessoas, maior o risco. Então, nós não vamos para festas, né? Festa de aniversário, festa de casamento, com um bebezinho menor de 3 meses. Não vamos para a igreja, esse é um cuidado que eu tenho com as famílias que são muito religiosas, né? Que tem essa questão de frequentar realmente o templo, a igreja. Vamos revezar o pai e a mãe, vamos levar para um ambiente ali fechadinho da igreja, mas não dá para ficar ali num salão de igreja com um bebezinho nessa faixa etária. E shopping, né? Eu quero morrer quando eu vejo um recém-nascido no shopping, gente, não dá. O shopping é um ambiente fechado, mesmo que as pessoas não estejam aglomeradas, mas a gente tem que pensar que aquele ambiente é totalmente fechado. Isso faz com que esses vírus e bactérias, eles permaneçam circulando no ar. É diferente de você ir no parque. Um ambiente aberto, uma pessoa espirra e aquilo ali se espalha e desaparece. Num ambiente fechado, não. Esses vírus, essas bactérias ficam recirculando naquele ambiente. Então, o risco é muito maior. Então, a dica é sempre levar os bebezinhos para locais abertos, com ventilação, com circulação de ar natural. Não ar-condicionado. Claro que hoje, com a questão do Covid também, né, muitas empresas investiram em alguns aparelhos de ar-condicionado que fazem uma filtração desse ar. É o que tem nos aviões, por exemplo, mas não é todo lugar que tem esse tipo de coisa, a gente não tem nem como saber. Então, não vale o risco. E aí as visitas. Eu digo que para o recém-nascido, primeiro mês de vida, ele não deveria receber visita nenhuma. Ele só deveria receber as pessoas que são a rede de apoio da mãe. Aquelas pessoas que vão na casa para ajudar esta mulher. Geralmente os avós, né, os tios, pessoas muito próximas, que vão ali, vão cozinhar e vão dar banho nesse neném, e vão ajudar nos cuidados. Essas pessoas podem ir na casa do recém-nascido. Fora isso, amigos do trabalho, amigos conhecidos, vizinhos, esses devem ficar para depois. E aí, a partir de um mês, a família vai decidindo quando fazer essas visitas. E para quem é parente aqui de um bebezinho e está ouvindo isso, a dica, gente, é converse com a família. Porque quem decide isso, se o bebê vai ou não receber visita, é o pai e a mãe. Temos as nossas recomendações como médicos, a gente conta toda essa história, mas a decisão é da família. Então, nunca apareça de repente na casa de um recém-nascido. Pergunte antes para a família se eles querem, se eles estão dispostos a receber. E as festas de final de ano? Como faz agora para os nenéns natalinos, né, que nasceram agora neste período, que é um período de reunião de família? Eu digo que não deve deixar de existir o momento do Natal, mas restringam esse momento às pessoas também que são essenciais, aos avós, aos tios que são muito próximos, né? E façam escolhas conscientes, né? Orientem. Por exemplo, se a família tem outras crianças e as crianças são catarretas, né? As crianças estão sempre doentinhas. Pergunte antes, fale, tem alguém sintomático? Porque assim, por mais que eu tenha dito que os assintomáticos também transmitem, o risco de uma pessoa sintomática transmitir é muito maior. Então, se tem alguém ali, uma criança que está muito resfriada, se tem algum dos adultos que está com Covid, ou que está com algum sintoma respiratório, que está com alguma coisa, evite ter contato com essa pessoa neste período de recém-nascido, pelo menos no primeiro mês, gente. O primeiro mês é o mais desafiador mesmo. E aos pouquinhos, esse bebezinho vai sendo inserido ali no meio social. Gente, a gente tem a vida inteira para que esse bebezinho participe dos natais, dos aniversários, dos casamentos. Ele não precisa participar de tudo isso em grandes proporções no primeiro mês de vida, por mais que é um acolhimento, né, essas festas, até para a própria mulher que está puérpera e tudo mais, mas é importante tomar esses cuidados.